Bom dia. O Ministério da Saúde lança orientação para a área médica em casos de microcefalia. Ex-presidente Sarney é transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. No estúdio vamos falar sobre traumas vivenciados por quem já sofreu violência. Você vai saber as dicas de lazer para o fim de semana na agenda cultural. E hoje é dia de circo, sim senhor. Circo Mundo Mágico segue com apresentações na capital. Hoje é 15 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Ministério da Saúde lançou esta semana uma orientação para a área médica de como proceder em casos de microcefalia. No Maranhão já somam mais de 100 casos da doença. Em caso de confirmação da microcefalia, já existe um protocolo elaborado com providências que devem ser seguidas. Com um aumento significativo de diagnósticos da doença, o Ministério da Saúde está realizando modificações nessas orientações. Tem crianças apresentando não só a microcefalia, mas também outras alterações congênitas, problemas cardiológicos, problemas de fenda palatina. Então, por conta disso que esse protocolo está sofrendo ainda adaptações com relação ao segmento. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 3.500 casos suspeitos da doença em todo o país relacionados ao Zika vírus. No Maranhão, o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde informa que já foram confirmados 115 casos de microcefalia. A partir do momento que é feito o diagnóstico, o bebê deve receber tratamento especializado de imediato. Qualquer gestante que tenha tido um exantema durante a gestação, não só no primeiro trimestre, mas durante toda a gestação, e que houver dúvida, ou mesmo com os ultrassons normais e que queiram procurar uma orientação, é válido. Além da criança, os pais também devem ser acompanhados, já que eles irão lidar diretamente com essa malformação do filho, responsável por sequelas permanentes. Saber ler sobre o assunto, ser orientado a ler coisas corretas, tirar as dúvidas com profissionais que estão cuidando do seu filho, o pediatra, o neuropediatra, é essencial. Que é para que coisas que aconteçam durante o desenvolvimento dessa criança não passem desapercebidas. No Maranhão está prevista chuva isolada entre o final da tarde e a noite. Em Bacabal, as temperaturas devem variar entre 23 e 33 graus. Em Chapadinha, 24 a mínima e 34 a máxima. Na cidade de Imperatriz, a temperatura máxima nesta sexta-feira pode chegar a 33 graus. Em São Luís, a previsão é de 32 a máxima. E o ex-presidente José Sarney, de 85 anos, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde será submetido a uma cirurgia. Sarney estava internado desde a última terça-feira no DI Hospital em São Luís, depois de ter fraturado o ombro direito, após uma queda na casa da família na ilha de Curupu. Um boletim médico divulgado pelo Hospital Maranhense informou que o ex-presidente viajou acompanhado do cardiologista Carlos Gama. E a seguir vamos falar sobre traumas vivenciados por quem já sofreu violência. Agora são 7 horas e 38 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E a prestação mínima do Minha Casa Minha Vida vai subir de R$ 25 para R$ 80 e será cobrada para as novas moradias do programa habitacional que começam a ser contratadas ainda este ano. Pertencente à terceira etapa do programa, a mudança se refere às famílias da primeira faixa, com renda de até R$ 1.800. E a gente segue falando de economia. A Bovespa teve alta de 1,43% aos 39.500. O dólar teve queda de 0,31% e vale R$ 3,99. O peso argentino teve alta de 2,12% e vale 30 centavos. O euro também teve alta de 0,31%, cotado a R$ 4,38. Usuários do transporte público estão com medo da violência na região metropolitana, que tem sido constante durante as viagens.
os rodoviários também estão preocupados com a insegurança, por isso se reuniram com autoridades para pedir ajuda. Um assalto a ônibus na região do Alto do Turu resultou na morte de uma passageira. Marcileia Furtado, de 34 anos, voltava do trabalho. Com o anúncio da ação criminosa, a usuária se apavorou e se jogou com o veículo em movimento. Marcileia morreu ainda no local. O episódio causa ainda mais pânico na população, que depende dos ônibus para se locomover. Tá tudo muito violento, assaltos nos ônibus. E hoje em dia, né, ninguém tem mais respeito por ninguém. Não é apenas assalto, mas querem tirar vidas. Maria Luísa já presenciou um assalto dentro do ônibus em que estava. Uma situação que ela jamais quer que se repita. Se encontra no momento numa situação difícil, que é aquela história, se você correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então a gente fica sem saber o que fazer. Esse temor é compartilhado por quem trabalha no sistema e vive constantemente ameaçado diante de tantos crimes. Quem sai não sabe se volta, só se volta vivo, né? É um medo muito grande. Medo muito grande. Em 2015, 657 assaltos a ônibus foram registrados na Grande São Luís. 291 ocorrências a mais que o contabilizado durante todo o ano de 2014. Esses números preocupam e muito as entidades ligadas ao transporte público de São Luís. Por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública alega que em um ano, mais de 100 assaltantes de ônibus foram identificados e que grande parte desses criminosos foram presos. Na tarde desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública se reuniu com o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Na ocasião, a entidade cobrou reforço no policiamento, como forma de garantir a tranquilidade de motoristas, cobradores e passageiros. Daqui para frente, com relação a essa modalidade de assalto, ela venha a reduzir a partir desse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil e Militar, que se integrou para coibir esse tipo de assalto. O novo comandante da Polícia Militar do Maranhão, que também esteve no encontro, só deve planejar novas ações depois que for empossado no cargo. Com relação às estratégias, nós só vamos nos posicionar a respeito delas após esse ato. Não cabe agora a gente falar sobre a questão de estratégia. E sobre a reação das pessoas diante da violência desenfreada, vivenciada em todo o estado, eu converso agora com a psicóloga Regiane Peixoto. Regiane, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou aí nessa reportagem a falta de segurança. A gente já sabe dessa falta de segurança. Agora eu te questiono, por que as pessoas não conseguem controlar a emoção? A gente sabe que não é fácil, né? Diante de uma situação como essa. Por que elas inclusive sabem do perigo, mas acabam, por exemplo, se jogando de um coletivo, sabendo que podem se machucar ou até morrer, como aconteceu nesse último caso? Bom dia, Eliane, eu agradeço o convite. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que emoções não se controlam. As emoções, elas são simplesmente respostas naturais que a gente tem a situações diversas, sejam situações agradáveis, sejam situações adversas. Então, não há muito o que fazer a respeito de controle de emoção. A gente não administra a emoção, a gente administra a forma como a gente lida com as situações que nos causam essas emoções. Então, às vezes a gente perde um pouquinho da capacidade de discriminar, de pensar nas coisas que estão acontecendo, porque é uma questão de treino, como tudo na vida. Aprender a lidar com as emoções é uma questão de aprendizagem e, normalmente, o que a gente aprende ao longo da vida em relação a emoções mais desagradáveis é a fugir delas e a evitá-las, mas não a enfrentá-las. Então, o primeiro passo é aprender a administrar os comportamentos que a gente tem quando a gente está vivenciando situações emocionais dessa natureza. Mas é tudo muito rápido também, né? Você está ali indo para casa normalmente, aí de repente entra um bandido no ônibus e você não sabe muito bem o que fazer e acaba sem pensar, né? Sem controlar a emoção, como você já falou que é algo complicado, que não dá para se controlar assim de maneira muito fácil e acaba se jogando. E aí eu te pergunto, como é que a gente lida então, como é que a gente pode agir em uma situação como essa, assim? Porque diante dessa violência toda, a gente tem então que treinar, pelo menos. Sim. Né? Como é que a gente deve agir, Regiane? É complicado agir simplesmente na hora. Esse treino, ele vem de
momentos anteriores. Sim, a sim. gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a lidar com essas emoções, né? Isso desde a infância. Mas no momento, o importante é entender que aquele medo, aquela ansiedade, aquela emoção vai estar presente ali, mas que se você deixar ela tomar controle, você pode acabar tomando algumas atitudes inconsequentes ou com consequências prejudiciais, como no caso da moça que veio a falecer por ter se jogado do ônibus. Então, a principal coisa é entender que a emoção vai estar ali, mas que você precisa pensar em consequências um pouco mais distantes daquilo ali, não simplesmente naquele momento, né? Então, as estratégias variam desde como a gente educa os nossos filhos para lidar com essas emoções, ensiná-los que é importante enfrentar, apesar de estar ansioso, apesar de estar com medo, não simplesmente fugir, mas ensinar que é preciso lidar com aquilo de frente, encarar aquilo de frente. E aí você tocou num ponto interessante, que é com relação aos filhos, né, às crianças. E a gente também, infelizmente, a gente acaba tendo que preparar os nossos filhos para essas situações também, né? Essas situações de assalto, por exemplo. Como é que a gente coloca na cabeça de uma criança que é a possibilidade dela ser assaltada, de alguém agredi-la, de alguém, de repente, vir a machucá-la? Esse também é um processo complicado, né? Sim. E ensinar os filhos, educar crianças, é principalmente dar exemplo. Às vezes a gente fala muito do que deve ser feito para a criança, mas a gente não dá modelos para que essa criança ou esse adolescente siga. Sim. Então, o nosso comportamento é o principal educador em relação a tudo, em relação a hábitos do dia a dia, em relação à segurança. Então, se você tem uma preocupação com a sua segurança, se você toma certos cuidados, a gente vive num momento que por diversos fatores está muito complicado. Então, a questão, você falava há pouco da crise econômica, né, a questão de que as pessoas não sentem que o agente responsável pela segurança está atuando, então elas, de alguma forma, tentam garantir a própria segurança. Isso tudo contribui para que a gente, às vezes, fique confuso em relação a como agir. Mas a principal forma da gente tentar educar as nossas crianças, os nossos adolescentes para essa questão da segurança é agindo com segurança, agindo com responsabilidade. Não, e aí você falou dessa questão de agir com segurança, eu não tenho como não citar o caso da criança também lá do Coatrac, que saiu no final da manhã para comprar comida e ainda bem que a encontraram, né? E aí os pais, lógico, todos ficam preocupados. Quer dizer que a gente não pode mais deixar os nossos filhos na porta de casa? Quer dizer que a gente não pode mais dar responsabilidade um pouquinho para a criança, para ir num comércio na mesma rua? Então, por conta de toda essa fragilidade no sistema, né, na falta de segurança, a gente acaba deixando os nossos filhos mais dentro de casa, mais presos. É isso mesmo? Infelizmente, a gente precisa se adequar às condições que são impostas. Eu não diria que retirar a autonomia da criança de uma forma completa seria a solução, mas a gente precisa pensar no que é mais adequado no momento. Então, se a gente vive esse clima de insegurança, esse clima de perigo constante, é interessante que a gente tome um pouco mais de cuidado, que a gente dê um pouco mais de assistência, que a gente acompanhe os nossos filhos, até porque a criança, muitas vezes o adolescente também, ele não tem muita noção de consequência. O adolescente, a criança não pensa muito a médio e longo prazo. Eles pensam mais a curto prazo. Então, às vezes, eles não se atentam para situações potencialmente perigosas que um adulto atentaria. Sim, certamente que sim. Olha, eu conversei com a psicóloga Regine Peixoto. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Bom dia. Bom trabalho para você. Obrigada. E a seguir tem Agenda Cultural e também tem Circo Mundo Mágico, que segue com apresentações na capital. Agora são 7h51. Não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E hoje é sexta-feira, dia de ficar por dentro das dicas da Agenda Cultural. Olá, fique ligado nas dicas de lazer e programe-se para o fim de semana. Nos cinemas está em cartaz a comédia Vai Que Dá Certo 2. Depois de tentar enriquecer com um plano mirabolante, onde nada aconteceu como era esperado, Amaral, Rodrigo e Tonico estão precisando de grana mais do que nunca.
No teatro, o espetáculo Pão com Ovo volta aos palcos de São Luís, desta vez com o tema do Carnaval no Maranhão. A apresentação será no Teatro Zenira Fiquene, no bairro do Turu. Agora, para quem quer curtir a noite bem mais agitada, tem o Plays Beach, que vai agitar a Cabana Pub essa sexta na capital. Referência no ritmo musical, a banda Forró dos Plays, de volta à ilha, se apresenta a partir das 22 horas. Eu vou pra balada, curtir com as amigas. Já em ritmo de carnaval, o bloco da Skol vai animar os foliões com a banda Chicabana e gravação do DVD de Bruno Shinoda. Tudo isso esse sábado, a partir das 18 horas, na Arena Skol, na Avenida Litorânea. A cantora Maiara Prado chega à capital maranhense nesse sábado e vai mostrar todo o seu talento na boate New York, a partir das 22 horas, ao lado dos DJs Paulo Vênus e Alexandre Rios. Tudo se veste, transforma sem ninguém te ver. O bloco Sem Limite sai pelas ruas do bairro da Coab esse sábado. A concentração é em frente à sede do Boi Pirilampo. Quando se fala em Bel Marques, é impossível não se lembrar dos hits Não Vou Chorar, Diga Que Valeu e muitos outros sucessos. Todos eles São Luís volta a cantar neste sábado, durante o reencontro com o cantor na Casa dos Smith, a partir das 17h30. A agenda cultural fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Valeu, tchau! Ai, que gostosinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho, desce coladinho. Pois é, Eliene, voltamos aqui no Bom Dia Maranhão, ainda falando sobre essa questão da agenda cultural. Está tendo a apresentação aqui em São Luís do Circo Mundo Mágico, a primeira vez aqui na capital São Luís, imperdível. Quem vai falar mais sobre o espetáculo é a Andresa Alvarado, que é a diretora-geral do Circo Mundo Mágico. Andresa, fala um pouquinho pra gente do que tem, são mais de 40 artistas, tanto nacional como internacional, as apresentações, não é isso? Muito bom dia a você. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui em São Luís, né? O Circo Mundo Mágico é a primeira vez aqui na cidade, na linda cidade de São Luís. Estamos trazendo arte, alegria, entretenimento com o Circo Mundo Mágico, né? Que são mais de 40 artistas, né? De palco a picadeiro, artistas nacionais e internacionais, lá no Espaço Reserva, aqui em São Luís. Agora, inclusive, artistas premiados, não é isso? Isso, nós temos artistas premiados nos cassinos de Las Vegas, tem o Globo da Morte, tem mágicos, tem palhaços, tem trapezistas, e nós trouxemos um pouquinho das atrações aqui para a difusora, né? Aqui ao vivo. Uma das atrações, não pode faltar em circo, é o palhaço, né? Isso, é o palhaço, um dos palhaços, né? Que são vários. Aqui está o Micharia Presley, né? Que faz uma das apresentações, isso. Todo no estilo, Micharia Presley. Todo no estilo, ele tem que ir lá para conferir, ele canta músicas, paródias, né? Que faz muito sucesso para adultos e crianças. O que o Micharia faz no espetáculo lá do circo? Faço brincadeira com o pessoal, vou lá, falo, brinco, danço também, canto, que eu vou cantar lá na hora lá, né? Eu tenho que cantar e tal. Canta bem, Micharia? Mais ou menos, mas eu canto bem. Mas aí lá na hora lá o pessoal, vou convidar o pessoal para poder lá assistir lá, eles vão ver, né? Se eu canto bem, se eu canto ruim. Eu acho que eu canto bem. Aí mas divertimento isso é garantido. Isso é garantido, com certeza, com certeza. É só ir lá que vai vir lá qualquer horário, de segunda a sexta-feira, 7 às 8h30, sábado, domingo, 5, 7, 8h30. É só ir lá que vai ser garantida riso para todo mundo. Então a apresentação aí, só lembrando, de segunda a sexta-feira, 8h30 da noite, 7 e 8h30. 19, 20 e 30. Assim, segunda e terça às 20h30 horas. Quarta, quinta e sexta às 19 e 20 e 30. Sábado e domingo, 17, 19 e 20 e 30 horas. Então de segunda a domingo aí o pessoal pode acompanhar então? Pode, todos os dias. De segunda a segunda tem espetáculo. Tá, Espaço Reserva, Shopping da Ilha. Tem mais uma apresentação ali, o número do espetáculo, é isso? A contorcionista Nicole, né, que faz várias evoluções com o corpo. É um número de elasticidade, flexibilidade, muita força, determinação, muito ensaio, né? É uma das apresentações do Circo Mundo Mágico aqui pela primeira vez em São Luís. A Nicole é contorcionista, não é isso? Nicole, ela é contorcionista, é acróbata também, né? Faz várias evoluções. É uma arte, né, com o corpo, uma verdadeira arte. O espetáculo tem mais ou menos quanto tempo? Em torno de 1h30 de espetáculo, com palhaços, mágicos, trapezistas, bailarinas, números aéreos, números solos, né? Vários palhaços, tem o Micharia, tem o Chocolate, tem o Choquito, né, são vários palhaços, né, para a diversão da garotada, que eu sempre falo que o circo é para todas as idades, né, classificação livre. Então, ok. Então voltamos com você, Eliene, no Espaço Reserva Shopping da Ilha.
E Eduardo, vou te confessar que eu tô sentindo uma dor aqui, inclusive olhando essa moça aí desse jeito. Meu Deus, nossa, daqui a pouco a gente traz mais imagens dela. Fica aí rapidinho, treino, né? Tá ok. E olha, o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Vamos olhar mais um pouquinho dessa moça se contorcendo toda. Até segunda, tchau.